Oi, gente, um abraço para você que está ligadinho aqui na nossa reunião virtual, do Grupo Espírita Mensageiros, que todas as quartas-feiras nós estamos aqui reunidos, conversando, trocando informações, refletindo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado a todo mundo, agradecer aos nossos irmãos de Ideal, que a cada semana também revezam aqui conosco, a Paulinha, a Marta. Nós vamos nos revezando, mantendo essa nossa atividade aqui online, virtual, que começou por conta da pandemia e aí a gente voltou com as reuniões presenciais lá no nosso Grupo Espírita Mensageiros e a coordenação da casa, achou por bem manter esta reunião virtual por conta de muitas pessoas que moram em outras cidades que não conseguiriam estar conosco aqui reunidos e que podem acompanhar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, muito obrigado a todos vocês que vão se ligando aqui conosco, tá bom? Como a gente faz em toda reunião virtual nossa, a gente sempre pede para que as pessoas preparem um recipiente com água, ou um copo, ou uma jarra, ou a garrafinha, com os nomes, como nós fazemos lá no nosso Grupo Espírita Mensageiros presencialmente. Então, enquanto a gente vai conversando rapidamente aqui, prepara o seu recipiente com água aí, como você está acostumado a fazer na sua casa, para que possa ser energizado pelos espíritos trabalhadores no bem, que estão nos auxiliando nas atividades desta nossa reunião virtual, tá bom? Lembrando que as atividades lá do nosso Grupo Espírita Mensageiros estão acontecendo presencialmente, normalmente, Às terças-feiras o tratamento espiritual, às quartas o estudo do Evangelho e o passe, Aqui virtualmente somente o estudo do Evangelho. Às quintas-feiras, estudos das obras espíritas, estão estudando as obras de André Luiz, psicografadas pelo Chico, se eu não me engano ainda está no Nosso Lar, no finalzinho, e também o estudo do Livro dos Espíritos. E na sexta, o tratamento espiritual para gestantes e crianças. No domingo de manhã, a nossa evangelização e no domingo à tarde, a nossa mocidade espírita. Caso você queira participar de alguma das atividades do nosso Grupo Espírita Mensageiros, você está convidado, será muito bem-vindo a acompanhar, a participar e nos ajudar a formar a harmonia da casa, enfim, nos auxiliar com também dentro da sua possibilidade, tá? Bom, vamos então, preparou aí o seu recipiente com água, Vamos fazer a nossa prece inicial antes de entrarmos no assunto que nós iremos refletir nesse nosso encontro virtual de hoje. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, nossa Mãe amada, e toda a espiritualidade trabalhadora no bem, em especial os nossos irmãos trabalhadores do plano espiritual do Grupo Espírita Mensageiros, pelo suporte e amparo dado a todas as reuniões realizadas na nossa casa espírita. Em especial, aos irmãos trabalhadores do plano espiritual que auxiliam essa nossa atividade virtual, que dá o suporte para que ela possa acontecer, que visita os lares das pessoas que estão nos acompanhando agora, que leva as boas energias do mais alto para espalhar no local onde a pessoa está nos assistindo, na água preparada para essa nossa reunião. Então, que essas boas vibrações, essas boas energias cheguem até os nossos irmãos que estão nos assistindo nesse momento, onde quer que estejam. Que as boas vibrações cheguem até eles, que possam recuperá-los energeticamente, tirar toda e qualquer energia desequilibrante que, por qualquer motivo, esteja acompanhando esses nossos irmãos. Possa substituir essas energias por energias de paz, de refazimento, de equilíbrio, que possam auxiliá-los, renovar a fé, a esperança, a confiança em Deus, em seu infinito amor e em sua misericórdia. Que essas boas energias também possam chegar até o lar dessas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, visitando as casas, substituindo qualquer energia desequilibrante por energias de paz, de refazimento, de equilíbrio, que possa promover a restauração energética da casa, das pessoas que vivem na casa,
recuperando a aura, recuperando a egrégora de boas vibrações e energias na residência da pessoa que está nos assistindo agora. Da mesma forma que essas boas vibrações e energias possam também auxiliar energeticamente todos os nossos familiares, em especial aquele familiar que mais nos causa preocupação, aquele familiar que mais precisa de amparo, de acolhimento, de orientação, de socorro, que as boas vibrações cheguem até esse nosso familiar, que possa energizá-lo, reanimá-lo, fortalecê-lo nas lutas diárias, restabelecendo a sua confiança, a sua fé em Deus e promovendo a sua recuperação e o melhoramento de acordo com o seu merecimento. Também que as boas energias das nossas preces cheguem até todas as intenções colocadas no nosso grupo de WhatsApp das atividades das quartas-feiras. Que todas as intenções ali colocadas de irmãos encarnados e desencarnados possam receber o auxílio, possam receber o socorro, possam receber o amparo de que são merecedores. Que cada um desses irmãos possa receber o auxílio possível de ser expendido, amparando, acolhendo, fortalecendo, renovando a fé e fazendo com que eles possam sentir a presença de Deus e dos seus mensageiros. Enfim, que as boas vibrações e energias nos fortaleçam, nos amparem, nos auxiliem, que possa restabelecer o fluxo energético em nosso corpo perispiritual, restabelecendo o padrão energético possível de ser restabelecido de acordo com o merecimento de cada um de nós, para que possamos receber o auxílio necessário. E também que os bons espíritos possam energizar as nossas águas, para que o complemento energético de que precisamos possa estar ali na água que iremos consumir ao final dessa nossa palestra e durante o decorrer dos dias. Que as bênçãos de Deus nos fortaleça, nos ampare, nos auxilie, nos equilibre hoje e sempre, que assim seja. Bom, vamos começar então a nossa reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu queria começar aqui quase começando do começo, do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Não Vim Destruir a Lei. E nos itens 3 e 4, em que Kardec faz observações a respeito de Jesus. O item chama-se O Cristo. E é muito importante, se nós formos pegar toda a didática, tanto do Livro dos Espíritos quanto do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver a preocupação de Kardec em nos orientar de uma forma que as informações pudessem se conectar, de uma forma que as informações estivessem de acordo com o nosso entendimento. Segundo especialistas, dizem que inclusive o Livro dos Espíritos segue a mesma métrica, a mesma forma de composição do Sermão do Monte, que está lá no Evangelho de Mateus. E aí, falando especificamente sobre esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vem nos falar de Jesus. Por quê? Porque Jesus veio trazer uma nova mensagem quando esteve entre nós. Jesus estava aqui não para revogar as leis de Moisés, que se nós formos pegar a doutrina cristã e formos analisá-la, a gente vai ver que o Pentateuco mosaico, os 10 mandamentos de Moisés, estão até hoje entre nós. Não roubarás, não matarás, honrará pai e mãe, amarás o Senhor teu Deus, não falar o nome de Deus em vão. Então, se nós formos pegar, os 10 mandamentos estão contidos, inseridos na doutrina do Cristo, da mesma forma que a doutrina espírita, ela vem dar cumprimento aos ensinamentos do Cristo. Então são sequências, são complementações que foram trazidas para nós, por permissão, por bondade e misericórdia de Deus, para nos dar o rumo que nós precisamos para alcançar a nossa elevação espiritual, a nossa evolução espiritual. Então nós não conseguimos, nós que estamos aqui encarnados, nós não conseguimos a evolução espiritual somente com os 10 mandamentos. Nós não conseguimos a evolução espiritual com os 10 mandamentos e os ensinamentos do Cristo.
e agora nós estamos tendo contato com a doutrina espírita na tentativa, né, de mais uma vez conseguirmos a nossa evolução espiritual a partir da repetição de anos, né? Vamos comparar aqui com as escolas. Viemos repetindo o ano até chegar agora na recuperação, né, na prova final. E nós temos o apoio, o suporte do Espiritismo, e nós somos os trabalhadores da última hora, né? Se nós não conseguimos sermos aprovados nos testes finais, nós iremos repetir de ano. Vamos começar o curso todo novamente, porque nós não fomos capazes de concluir essa etapa da nossa evolução espiritual. Então, as complementações são necessárias, e cada uma delas surgiu a partir do momento em que eram necessários e que precisava ser daquela forma. Por exemplo, Moisés libertou os judeus da escravidão no Egito, né? Fazia anos, gerações, que os judeus eram escravos no Egito, né? Aqueles que foram libertos por Moisés, eles não tinham nascido livres e depois foram escravizados para ser libertados pelo Moisés. Eles nasceram escravos. Eles viveram naquela encarnação como escravos e aí foram libertados por Moisés. E aí eles começam, né, a saída do Egito em direção à Terra Prometida, que é o capítulo 1 da Bíblia, né, que é o Êxodo. O capítulo Êxodo, né, o capítulo 1 da Bíblia é a Gênese, Então, Moisés está incumbido de tirar o povo judeu do Egito e levar para a Terra Prometida. E começa a sua peregrinação com centenas, milhares de judeus o acompanhando. Judeus que nunca tiveram uma noção de liberdade, né? Sempre viviam sob o jugo dos egípcios, né? Morando onde os egípcios ordenavam, fazendo o que os egípcios ordenavam, né? E apesar de manter certas tradições religiosas principalmente, eles viviam à mercê da vontade dos egípcios. E aí vem Moisés, liberta os judeus e eles começam a peregrinação. Imaginem a ânsia dos judeus, a vontade reprimida desses judeus de viver tudo o que eles tinham que viver, de saber que não tinham mais os egípcios para subjugarem, que não tinham mais que responder a ninguém e querer fazer tudo o que eles quisessem fazer. Imaginou a bagunça que ia virar aqueles milhares de judeus, cada um fazendo o que quisesse? Aí vem Moisés, recebendo, né, o livro, os 10 mandamentos, né, no Monte Sinai, e a vontade de Deus se manifestando. E se você for pegar os 10 mandamentos, é um regramento social, né? Amarás o Senhor teu Deus, mas não roubarás, não matarás, respeitará a mulher do próximo, honrará pai e mãe, né? Então, foram regras estabelecidas para que o povo judeu pudesse terminar, né, a travessia da saída do Egito até a chegada à Terra Prometida. Então, era uma forma de conseguir controlar os judeus, de controlar aquele povo que estava seguindo Moisés, né? E aí precisaria ser duro. Tanto é que depois, né, se você for lendo os outros livros do Antigo Testamento, você vai vendo que a cada momento que surgia uma diferença, surgia algum problema, vinha-se uma nova regra, um novo regramento, uma nova forma de atuar para que pudesse controlar, né? Vamos pensar assim, era muita euforia junto, né, de muitos judeus, cada um querendo viver, né, aquele momento de liberdade, mas sem ter a noção da responsabilidade que cabia a cada um deles com a liberdade que eles conquistaram, né? Então Moisés estava ensinando aos judeus, naquela oportunidade, a responsabilidade da liberdade que eles estavam gozando naquele momento, né? Então, naquele momento, é igual a nossa infância, né? Quando a gente está aprendendo, os nossos pais nos ensinam, né? Não faz isso que você vai cair, não coloca o dedo na tomada que você toma choque, não chega perto do fogão que você pode se queimar,
né, os nossos pais vão nos ensinando, colocando limites. E Moisés estava colocando limites nos judeus que foram libertos do Egito. Aí vem Jesus em toda a sua sabedoria, né, em toda a sua elevação espiritual, e não revoga nada. Moisés manda que se apedreje a mulher que foi pega em adultério. Jesus não fala assim, não, a lei de Moisés está errada. Que é isso? Você tem que amar o próximo. Né? Você tem que perdoar. Não. Quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Né? Foi esse o recado de Jesus para aqueles que levaram a mulher adúltera até ele. Né? Então Jesus vem cumprir a lei de Moisés e mostrar que não existe aquele Deus vingativo e punitivo que foi criado lá atrás por Moisés e os demais profetas para conter os judeus. Eu não vou matar, tá? Eu vou respeitar esses 10 mandamentos. Por quê? Por que eu vou respeitar? O que vai acontecer comigo? Deus vai te punir. Se você não respeitar, Deus vai te castigar, porque Deus é o Senhor dos exércitos, Deus tem os seus exércitos que pode vir aqui. E aí os judeus criaram a crença daquele Deus punitivo, né? Daquele Deus que vai nos punir se nós não fizermos aquilo que ele quer, a ponto de nos condenar a ficar o resto da eternidade no inferno, porque nós não seguimos os seus ensinamentos. Aí Jesus vem falar assim, não, Deus é infinitamente bom, justo e perfeito. Você pode chegar a Deus praticando a lei do amor, da caridade e do perdão. Você pode conseguir a sua evolução, o seu melhoramento, o seu contato com Deus, fazendo a sua oração no silêncio do seu quarto. Não é preciso mais você oferecer sacrifícios lá no templo. Não é preciso mais você falar com Deus através dos doutores da lei. Deus fala com você no silêncio da sua prece. E Deus fala assim, que ele não chegou até aquele momento, ele não estava ali para destruir a lei de Deus, mas para fazer cumprir. E aí ele vai exemplificando. Né? O bom samaritano. Os samaritanos não era considerado nem humano pelos judeus, né? Era uma sub-raça, não era digna de conviver com eles, não era digna de dirigir a palavra aos judeus, né? Os judeus se achavam superiores. Aonde no ensinamento do Cristo, no ensinamento de Deus, está falando que os judeus são superiores a qualquer outro tipo de raça, a qualquer outro ser humano. Então foram os desvirtuamentos que foram acontecendo das leis de Deus que Jesus, na verdade, veio fazer cumprir. Que Jesus veio, na verdade, exemplificar, vivenciar para poder fazer com que aqueles que viam um Deus punitivo, vingativo, distante, Senhor dos Exércitos, passassem a enxergar um Deus que era infinitamente amoroso, misericordioso, um Pai, né, como Jesus disse, que quando ele rezou a oração do Pai Nosso, ele nos colocou em condições de igualdade como irmãos. Então, o que Jesus veio fazer para a gente, mostrar para a gente, é justamente isso. Né? A complementariedade que os ensinamentos de Jesus dava aos 10 mandamentos. O Cristo veio, então, para se fazer cumprir tudo aquilo que foi escrito. Né? Lá no Evangelho de Mateus, Jesus fala assim, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último ceitil. Ou seja, até que todos nós tenhamos compreendido, vivenciado, evoluído e colocado em prática a lei de Deus, a lei do Cristo, não iremos passar. Mas a doutrina espírita não fala que nós estamos numa evolução planetária, né, numa regeneração planetária, que o planeta vai deixar de ser de provas e expiações para ser um planeta de regeneração? Vai. E só vão ficar aqui aqueles com disposição ao bem. Aqueles que insistem no erro, aqueles que não entenderam a lei do Cristo, aqueles que não praticam a lei de Deus, a lei do amor, da justiça, da caridade, do perdão, eles irão aprender ainda
mesmo que a duras penas, que a lei é necessária e que ele vai evoluir. Pode demorar, mas ele vai chegar até o ponto de colocar em prática essa lei, que ele vai vivenciá-la, que ele vai experimentar uma nova forma de vivenciar a sua conexão com o Criador. E a lei de Deus não vai passar, a lei do Cristo não vai passar enquanto nós não aprendemos isso. E para que isso pudesse acontecer, foi permitido por Deus que nos viesse o Espiritismo, para nos relembrar, para reavivar em nós os ensinamentos do Cristo, o cristianismo puro, aquele sem as visões distorcidas, como aconteceu também com as leis de Moisés até a vinda do Cristo, né? As distorções aconteceram a partir da visão de cada homem que aplicava a lei ou que queria aplicar a lei de acordo com as suas convicções. Os ensinamentos do Cristo foram perdendo a sua essência, foram se perdendo em traduções, troca essa palavra por aquela e mudava totalmente o sentido da mensagem. Isso foi acontecendo, né? Esse texto aqui é bom para a gente colocar, esse aqui não é, esse aqui a gente vai tirar. Lá no Concílio de Nicéia, né, onde se juntou o cristianismo com o Império Romano, tira a reencarnação, não vamos deixar a reencarnação aqui nas crenças do catolicismo, do cristianismo, e aí foi mudando, né? E aí depois veio o protestantismo com Martinho Lutero, né, a reforma luterana e uma nova visão, principalmente por conta das indulgências cobradas pela Igreja Católica, né? Então foi se dividindo, né? E da mesma forma que nós temos exemplos claros da vivência da lei de Cristo nesse ambiente, né? Como um Francisco de Assis, um Francisco de Paula e tantos outros que puderam vivenciar e exemplificar os ensinamentos do Cristo, a mensagem do Cristo. Então, como nós ainda não conseguimos absorver isso, como eu falei, nós estamos na sala de recuperação, a prova final é no final da nossa encarnação. E aí? Você acha que está apto a passar de ano, que você vai fazer a prova final e vai conseguir a sua aprovação? Ou você acredita que pelas suas ações é mais fácil você ser reprovado? Porque o Espiritismo veio nos dar essa aula de recuperação, né, gente? O Espiritismo veio nos mostrar que é possível a gente vivenciar novamente os ensinamentos do Cristo conforme Cristo deixou para nós, né? O Kardec destaca, né, nesse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus não foi um simples legislador moralista, né? Tem que fazer isso. Não, eu estou mandando, tem que fazer isso. Não foi esse o ensinamento do Cristo, né? Cristo disse, se te baterem do lado esquerdo, oferece o lado direito do rosto. Se te convidarem para andar 1 milha, ande 2 milhas. Não digo perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, quantas vezes forem necessárias, né? E aí chegou o momento de Cristo mostrar na prática o que ele estava ensinando. E aí ele não fugiu. Ele foi, enfrentou o martírio, o julgamento, né? Passou por todas as humilhações, foi morto, pregado numa cruz, e as suas últimas palavras foram: Deus perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, ele vivenciou. Então, Jesus não foi um falso moralista. Faz isso. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Não foi isso. Jesus vivenciou. Jesus nos mostrou como nós temos que vivenciar na prática os seus ensinamentos. Mas eu vou ser crucificado. Não. Hoje a gente vive outras formas, né, os cristãos lá no começo do cristianismo eram perseguidos pelos romanos, jogados no Coliseu para as feras, para os gladiadores, né, queimados em praça pública. Hoje nós temos outras formas, né, de condenação. Uma pessoa carola, lá vem o Caxias, já vem aquela pessoa chata, ela não enquadra socialmente, ela não tem vida, né, e os julgamentos que são feitos a cada um de nós pelas pessoas que convivem conosco, por aqueles que não nos conhecem, pelas redes sociais. Então hoje nós temos outras formas de condenação, mas nós também temos outras formas de buscar a essência da mensagem do Cristo, né? Então, nessa sequência, essas complementariedades nos dão a oportunidade de compreender que na
doutrina espírita que nós temos contato agora está contida toda a mensagem do Cristo. Na verdade, ela se baseia sobre toda a mensagem dos ensinamentos do Cristo, e nos ensinamentos do Cristo também estão inseridos os 10 mandamentos. Tanto é que Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E ele ainda complementa: toda a lei e os profetas estão nesses mandamentos. Então Jesus está nos mostrando que não adianta a gente criar fórmulas mirabolantes. A gente precisa amar a Deus, amar ao próximo e a nós mesmos. Colocar em prática essa lei do amor, da caridade, do perdão, porque assim nós encontraremos o nosso reino de Deus dentro de cada um de nós, como o próprio Cristo nos ensinou. Então, a mensagem do Cristo que vivenciou aquilo que ele ensinou, a mensagem do Cristo que trouxe para nós, seja conversando com a mulher no poço, seja ensinando no Sermão do Monte, lá no Evangelho de Mateus, nos capítulos 4 e 5, se eu não estou enganado, o Sermão do Monte, que está lá todas as bem-aventuranças, tudo que tem na mensagem, que às vezes a gente lê os trechos do Evangelho de Mateus, acha que é um trecho solto. Não, a maior parte das mensagens que são trazidas do Evangelho de Mateus estão no Sermão do Monte, estão lá no Sermão do Monte, onde Jesus fala os seus ensinamentos. Depois tem o Sermão Profético, que também está no Evangelho de Mateus, em que Jesus fala sobre isso, não passará, o céu e terra não passarão sem que esteja cumprida a vontade do meu Pai. E aí Jesus vai nos alertando, dos tempos difíceis que nós enfrentaríamos, dos falsos profetas e do que é o sermão profético, que Jesus também nos trouxe. E aí essa complementariedade vem com os ensinamentos dos espíritos, a verdade espiritual, a comunicabilidade dos espíritos, que nós somos seres espirituais que estamos aqui de passagem, abrindo um novo horizonte para o nosso desenvolvimento espiritual, que o reino de Deus não é aqui nesse mundo, que a verdade espiritual, aquilo que realmente é essencial, é o que está no plano etéreo, no plano espiritual. Então, nós vamos complementando para que a gente possa rever a nossa escala de valores, para que a gente possa rever a nossa escala evolutiva. Amplia a nossa visão para que a gente pare também de medir tudo o que acontece conosco, com a humanidade, com as pessoas que nos cercam, a partir da nossa curta régua, a gente não consegue enxergar lá na frente se nós não fizermos esse exercício. E aí, quando a gente tem contato com a doutrina espírita, a gente começa a ser um pouco mais paciente. A gente tem a nossa fé revigorada, porque a gente passa a entender que se aquilo que está acontecendo conosco tem um motivo. Deus permitiu, então vamos aprender com aquilo. Então, o Cristo está aí para vivenciar, para certificar, para confirmar o que Moisés ensinou e para trazer uma nova visão. Deus punitivo não é esse. Ele é um Deus amoroso, justo, perfeito, acolhedor, misericordioso. Os 10 mandamentos são necessários até hoje, mas é necessário que você pratique a lei do amor, da caridade, do perdão. Você precisa entender a sua realidade espiritual, saber que você é um espírito que está encarnado e dar uma nova possibilidade, ampliar a sua visão sobre tudo que acontece na sua vida, sobre os fatos que aconteceram, que acontecem ou que poderão ainda acontecer. E tenham em mente que somos os trabalhadores da última hora. Nós estamos aqui nos preparando para a prova final, o exame final que nós iremos prestar. E aí? Nós temos chances de ser aprovado? Tem que ser raspando ali na média mínima, para a gente ser aprovado? Então vamos nos esforçar para isso, Vamos nos dedicar ao nosso estudo íntimo, baseado em tudo que a gente tem aprendido do Cristo, para a gente conseguir alcançar a nossa evolução espiritual. Tá bom? Fiquemos todos na paz do Mestre Jesus. Obrigado a você que nos acompanhou até agora e até o nosso próximo encontro.